e ele consegue crescer sofrendo esse impacto aí. É verdade. Porque se ferrando na vida a gente também aprende. Eu acho que tem muito sentido isso que você falou, porque se às vezes eu falo por mim, né? Eu acabei pegando isso pra mim. Às vezes eu penso, se não tivesse tido tantos obstáculos ou alguns tombos, né? Algumas coisas dolorosas. Você seria você hoje? Tu teria Não. a força que você tem hoje? Não teria nem perto. Talvez não tivesse nem por aqui, acho, sei lá. Cabeçada que a gente dá por aí, né? E às vezes a gente toma uma e fala, opa, pera aí, deixa eu olhar o que tá acontecendo. Por quê? Aí você se conecta com a espiritualidade, que nem quando eu era criança, eu falava assim pra mim, você tem que trabalhar, você tá trabalhando? Eu era criança e falava, trabalhando? Mas eu sou criança, não entendia que era o trabalhar a mediunidade. Eu ia nos lugares assim, tinha algumas reações, mas tá trabalhando? Você tá trabalhando? Ainda não, mas eu pretendo trabalhar quando eu for adulto, né? Aí depois que o pessoal vai falando de forma mais clara, vai falando, não, trabalhar espiritualmente, você vai tendo alguns direcionamentos, né? O pessoal de vários lugares aqui, ó. Boituva, Santos, Itupeva, Rio de Janeiro, Iperó. O pessoal tá colocando a cidade aqui onde está. E já tem o nosso irmão aí, Diego Roque, que você já esteve no podcast dele aí, Honrari. Pessoal, se inscreva no Honrari Podcast também. Tem uma entrevista também com o Cristiano lá muito boa sobre esse assunto. E ele já lançou uma pergunta que eu acho que eu vou fazer agora porque já cai no que a gente está conversando aqui. Tem o Alan Nogueira de Osasco, Dora Bonardi de Guarapuava, Edilaine de São Paulo, Luzia de Osasco. Todos são muito bem-vindos aqui, viu? Sintam-se abraçados, acolhidos, que a egrégora aqui está muito bacana hoje. Diego perguntou o seguinte, se existe relação entre cirurgia espiritual e projeção astral. Acontecem cirurgias fora do corpo? Cara, que pergunta interessante. Acontecem cirurgias fora do corpo. Porque, por exemplo, a gente monta uma bancada de terapeutas e nós não estamos nem no mesmo lugar. Tem um que está em São Paulo, outro como eu que estou no Guarujá, o outro está ali no ABC. A gente se reúne virtualmente e a gente vai atender alguma pessoa que está precisando, um animalzinho. A gente começou atendendo animais, né? Era um trabalho para pet, depois foi expandindo. E a gente vai atendendo sem estar ali presente fisicamente. Então, já é uma saída fora do... A gente não está fazendo isso na matéria. Ele não é um trabalho, porque assim, muita gente pensa assim, cirurgia espiritual, você já lembra daquela imagem clássica, né? Alguém ali incorporado com outro alguém, sendo conduzido e abrindo um pedaço, um corpo, alguma coisa, fazendo uma cirurgia física. Não. Esse trabalho que a gente faz, ele é puramente no corpo energético. Então, a gente não precisa estar no mesmo plano, no mesmo lugar do plano físico que a pessoa. Isso acontece fora do corpo, e inclusive, se a gente estiver fora do corpo, por exemplo, à noite, dormiu, saiu do corpo, cara, se você ainda tem essas habilidades, você consegue fazer esse mesmo trabalho em algum outro local. Então, sim, a cirurgia espiritual ela pode acontecer de forma extracorpórea, sim, sem problema algum. Legal. Porque realmente fica essa imagem, né? A gente teve uma época que ficou bem popular fazerem matérias, né, em locais, realizarem matérias em locais onde faziam a cirurgia, onde tinha mesmo essa questão de incisões, tal, e tudo mais. E o trabalho no astral pode ser feito de uma forma bem interessante mesmo, né? Mas aí, vamos supor, a cirurgia espiritual, dessa forma que você está trabalhando, as incisões seriam extrafísicas, então, como se estivesse trabalhando só no campo energético da pessoa. É totalmente no campo energético da pessoa, porque assim, vamos trazer, eu vou tentar trazer pro consciente das pessoas. Por exemplo, falar de acupuntura não é uma coisa fora da caixinha para as pessoas já conseguem entender, acupuntura, você coloca uma agulha, corre energia em algum ponto do corpo da pessoa, né, e aí isso vai tirar uma inflamação, vai melhorar um órgão, vai mudar o fluxo energético da pessoa, vai tirar uma energia patológica da pessoa. Então, pô, se com agulhas físicas eu consigo fazer uma movimentação energética na pessoa, essa movimentação energética é no corpo energético, então, eu já posso fazer essa mesma acupuntura sem as agulhas físicas. Porque a acupuntura, ela não nasceu acupuntura, ela nasceu Qigong. Qi, energia, Kung, treinamento. Então, os mestres mexiam com energia, o Qigong, né? Eles conseguiam conduzir energia para um lado, para o outro, conseguiam, a partir daí, começar a sentir os meridianos, que são os canaizinhos de energia, eles iam percebendo onde tinha bloqueio, onde que não tinha bloqueio, e através de movimentos físicos ou movimentações energéticas, utilizando a visualização criativa,
eles iam circulando energia e iam promovendo cura. Eles foram relatando tudo isso em livro. Eu senti esse canal de energia que vem daqui até aqui, eles desenhavam. Agora eu percebi que quando mexo com energia aqui, eu sinto energia por outro caminho, eles desenhavam. E de repente, hoje em dia já tem, aí, 8.000 anos depois, né, de estudos, todo um mapa extremamente complexo dos corpos energéticos. Então, eu não preciso mexer no físico para movimentar a energia do corpo energético. Agora, esse corpo energético, ele rege a minha qualidade física. Como assim? Para pensar. Todo mundo consegue entender o que é um computador. O computador, ele tem ali a parte física dele, né, o teclado, a tela, e você quer que isso funcione. Mas dentro ali tem uma placa. Essa placa corre energia elétrica, ou seja, corre energia ali. Se der problema na placa, vai dar problema energético. Mas vamos falar de algo que está um pouco por detrás. E os dados? Por exemplo, você tem o Windows instalado, que é 0 e 1, 0 e 1, um monte de dados. Onde que estão esses dados? Ele está na parte energética? Não está. Ele está na parte física? Não está. Você jogou os dados para a nuvem. Que negócio é esse para as nuvens? É fora da matéria. É só informação. Mas se eu mudar se contrata um programador, ele não consegue reprogramar o seu computador e pôr ele de volta a funcionar? Ele formata não sei o que, ele instala uma programação, ele muda alguns zeros, muda alguns uns, ele reprograma, mudou a informação e de repente seu computador volta a funcionar. Nosso corpo é igual. Eu tenho meu corpo mental, que é como se fosse o meu Windows, onde está minha programação ali, onde eu posso sim programar isso. Eu tenho também uma placa do sistema nervoso, por onde corre toda essa energia elétrica no seu corpo. E você tem um corpo físico. Então, igualzinho um computador, ora você vai ter que chamar um programador para mexer nessa parte mental sua, informacional, ora você tem que mexer nessa placa mesmo, ora você vai ter que trocar a peça mesmo, ter que trocar o teclado, ter que trocar a tela que você quebrou. Então, assim, quando a gente vai falar de mexer na energia da pessoa, a gente pode ou mexer na energia da pessoa ou mexer na informação dela. A cirurgia, esse tipo de cirurgia não vai trabalhar a parte física. A gente vai limpar o campo energético dela. Vai tentar melhorar a parte informacional dela. Então a gente vai trabalhar como um programador no campo da pessoa e um movimentador de energia ali para desbloquear alguma coisa. E a acupuntura sempre fez isso. Se você pegar um chinês 8.000 anos atrás, ele me ouviu hoje explicando cirurgia espiritual e falar, isso aí eu já faço. Porque eles já fazem isso há muito tempo atrás. Assim como tem aquela diferença de o yoga. Você tem vários tipos de yoga. Tem aquele professor de yoga que reproduz as partes físicas, os movimentos físicos, e tem aquele professor de yoga, como por exemplo, muitas pessoas conhecem aqui em São Paulo, o Enki, manja muito de energia. Ele tem aquela parte do yoga que está lá para trás, né, que sabe a movimentação energética. E aí é um outro yoga, um yoga já mais profundo, que te ensina a mexer com energia e se desenvolver. Cirurgia espiritual vai cair nessa mesma coisa. Você tem um campo energético, você tem um campo mental, você tem o seu corpo físico. Qual desses corpos está com problema? É no mental? A gente vai ter que trabalhar ali. É no energético? Vai ter que trabalhar ali. Então, a gente não vai utilizar nada físico, nada cortante, a gente não vai nem estar presente onde a pessoa está presente. A gente vai fazer praticamente uma limpeza. Pensa assim, fazer uma limpeza, não fica mais fácil? Todo mundo consegue imaginar? Dá um passe. Deu um passe e mandou energia. Tá, mas será que sempre se você mandar energia vai resolver todo o problema que tem ali? Será que o problema é sempre falta de energia? E se um lugar do corpo tiver com excesso de energia? Tu vai botar mais energia ali, vai dar certo? Não vai, e quem já trabalha com acupuntura sabe que não. Eu teria que tirar a energia dali, não colocar. E se não for nem falta e nem excesso de energia, se for um bloqueio, você tem que remover esse bloqueio. Para isso, o acupunturista vai utilizar ali alguns pontinhos, ou vai estimular com o dedo, ou vai utilizar cor, né, vai utilizar um cristal, né, como esse que a gente ganhou, é muito utilizado também a aproximação dos cristais, magnetos, para movimentar a energia. Mas será que você sempre vai conseguir eliminar um bloqueio? Às vezes não. Às vezes o bloqueio é algo mais pesado, mais complexo. E aí a gente não vai fazer só uma limpeza, uma movimentação energética de limpeza. Como, por exemplo, a gente utiliza a energia das águas, não é a água, tá? A energia da água, aprende a manipular a energia da água para fazer uma limpeza no campo energético da pessoa, ou no campo onde ela trabalha, na casa, né? E isso já muda muito a saúde do lugar. Mas às vezes você faz isso e não limpa um bloqueio que tem na pessoa. Aí a gente tem que apelar para algo mais profundo. A gente vai utilizar a energia do ar.
Energia do ar, você consegue movimentar. Vamos pensar em algo paralelo que existiria no físico: as tempestades. Uma tempestade não faz uma varredura na cidade muito mais forte do que você jogar uma aguinha? Com certeza. Então a gente vai utilizar a movimentação do ar, as descargas elétricas, para soltar coisas que estão mais encalacradas no campo da pessoa. Mas será que isso sempre vai funcionar? Não. Às vezes a coisa é muito mais interna mesmo, está muito mais presa. Aí a gente vai precisar fazer procedimentos energéticos, não é físico, cirúrgicos, onde eu vou ter que conseguir aplicar uma energia bem fina, limpar, cortar alguma parte energética, soltar alguma coisa para conseguir tirar aquilo e lidar com isso depois. Porque muita gente que trabalha com energia pega, limpa e joga ali, pega, limpa e joga ali, pega, limpa e joga ali. Depois você passa alguém com clarividência, olha aquele lugar e fala, cara, que lugar pesado, que lugar sujo. E essas patologias muitas vezes contaminam energeticamente quem passa por ali. Então, é basicamente como você imaginar uma faxina na sua casa. Ora você vai conseguir bater um paninho e limpar a casa inteira, ora você vai ter que pegar uma palha de aço e fazer uma esfregação ali mais complexa, às vezes com escovinha de dente para tirar aquela sujeira, ora você vai ter que rebocar a parede, porque aquele buraco na parede, aquela infiltração precisa de algo mais complexo, você vai ter que extrair um problema, rebocar ali e fazer tudo isso. Então, assim, são muitos níveis de tratamento. Quando a gente fala cirurgia, as pessoas só imaginam um corte. E não tem nada a ver com corte, tem a ver com qual é o problema, o que está acontecendo energeticamente, está faltando energia, eu ponho, está sobrando energia, eu tiro, tem um bloqueio, eu removo, dá para remover de uma maneira simples, a gente só limpa, não dá para remover de uma maneira simples, a gente vai ter que entrar com alguma forma energética, formas energéticas mesmo para trabalhar aquilo ali, e depois eu vou ter que lidar com aquela energia patológica. E sabe o que é muito interessante que a gente aprendeu recentemente? A utilizar essas energias patológicas para promover cura. Assim como você faz, por exemplo, aqui no físico, você pega o veneno de uma cobra, o veneno de escorpião, você transmuta esse veneno de escorpião para fazer, de repente, uma cura para uma picada de escorpião, uma cura para uma picada de cobra. Também é possível você pegar a energia patológica e transmutá-la e utilizar essa energia transmutada em outras pessoas que têm a mesma patologia. É o princípio da homeopatia que Hahnemann descobriu. Você tem ali o estudo chamado hormeses. Tudo é veneno, nada é veneno. A dose é que vai dizer se isso é veneno ou se isso é cura. Então, a homeopatia ela é baseada nisso. Então, a gente começa a juntar essas culturas, cultura da Alemanha da homeopatia, cultura da Grécia do Jorge Vitoucas, cultura chinesa da acupuntura e dos meridianos, a cultura indiana dos chakras, a cultura da Umbanda com as canalizações mais palpáveis, né? Não aquela coisa tão assim, ah meu Deus, fantasmagórica, a parte kardecista, vários estudos que vão se juntando e você começa a ver e falar, pô, isso é uma ciência, isso não é uma crença, isso não é uma crendice. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.